Boa noite, meus queridos alunos do segundo período. Estamos aqui para mais uma aula nesse período nosso de quarentena e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pessoa jurídica. Na apostilinha que eu passei para vocês, o meu aqui está na página 31, fala sobre pessoas jurídicas. Eu coloquei um conceitozinho breve para vocês sobre pessoa jurídica e gostaria de promover a leitura. Fala o seguinte, olha, são entes abstratos, reunião de pessoas, está lá no artigo 41 do Código Civil. As pessoas jurídicas têm a sua personalidade atrelada a uma lei ou ao registro. As pessoas jurídicas de direito privado se atrelam ao registro, já que a maioria das pessoas jurídicas vinculadas ao direito público, seja ele interno, seja ele externo, estão vinculadas à sua criação à lei. As privadas são registros em cartório ou nos locais competentes, como juntas comerciais, etc. Como que se inicia uma pessoa jurídica? No caso aqui, vamos nos ater às pessoas jurídicas de direito privado. Ela tem início através do registro do seu ato constitutivo. O que é o ato constitutivo? O ato são as disposições sobre como será criada essa pessoa jurídica, qual que é a finalidade que ela possui, quem são os sócios, quem são os administradores dela, ela vai trabalhar com o quê, qual é o fim dessa pessoa jurídica, vai ter lucro, não vai ter lucro, é para compra e venda, é tão somente uma associação, é uma fundação, é uma ERELI, né, uma empresa individual de responsabilidade limitada, é um partido político. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês pegarem o Código Civil, vocês vão lá no artigo 40, ele fala a respeito das pessoas jurídicas. Inicialmente ele fala que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e as de direito privado. As de direito público interno, União, Estado, município, seus entes federativos, empresas públicas, fundações públicas. As de direito público externo são os países soberanos, as outras soberanias que existem no mundo. Então, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, Estados Unidos, bem como empresas públicas oriundas desses países, fundações públicas oriundas desses países, né, são pessoas jurídicas de direito público externo. E as de direito privado, que é o nosso foco da nossa aula. Aí, nesse momento, só para vocês terem noção, vem o artigo 44 e fala o seguinte, ó, são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1º, as associações. Inciso 2º, as sociedades. Inciso 3º, as fundações. Inciso 4º, as organizações religiosas. Inciso 5º, os partidos políticos. Inciso 6º, as empresas individuais de responsabilidade limitada, que são as famosas EIRELIs ou EIRELIs, como alguns falam. Bom, queridos, essas pessoas jurídicas de direito privado, a criação dela é de forma livre. Basta alguém ter a vontade, vai lá e promove a criação dela através de um ato constitutivo, de um ato registral, registrando. Mas essas pessoas jurídicas, elas têm certa funcionalidade. Cada uma serve para determinados tipos de atos, né? Já que a pessoa física não pode promover aquele ato, a pessoa jurídica sim pode. Então reúne-se pessoas físicas e criam esse ente abstrato, esse ser jurídico abstrato chamado de pessoa jurídica para a prática de determinados atos que nós, pessoas físicas, não conseguiríamos fazer no mundo jurídico. O código, ele então trata, né, logo no capítulo a respeito das pessoas jurídicas, ele trata tão somente das associações e das fundações. Ele não fala do partido político, ele não fala da organização religiosa, ele não fala da EIRELI, ele não fala da sociedade. Por quê? Porque tem leis especiais que tratam especificadamente a respeito destes, que eu acabei de citar. E havendo uma lei especial, ela vigora sobre a geral. Por isso que quando vocês for verem, logo mais, não vai ser comigo, vai ser com outro professor, vocês forem ver direito empresarial,
vocês vão ver de forma aprofundada essas questões vinculadas às pessoas jurídicas e principalmente vinculadas à questão do partido político, da organização religiosa, das sociedades e das elites. Tá bom? Então, o que eu posso trazer para vocês de pessoa jurídica no momento é a respeito das associações e das fundações. Lembrando que uma pessoa jurídica, ela se inicia através de um ato registral do seu ato constitutivo, ou seja, as normas que regem aquela pessoa jurídica, como que vai ser o funcionamento dela, qual que é a utilidade que ela tem, qual que é a função social que ela tem, quem são as pessoas físicas que compõem ela, cargos, etc. Isso é feito através de registro. Quando se tratar de uma pessoa jurídica de direito público interno ou externo, ela é criada através de legislação. Há duas exceções a respeito de pessoas jurídicas de direito privado, que também são vinculadas à sua criação, seu nascituro, através de lei. São as pessoas jurídicas vinculadas a seguros e as vinculadas à instituição financeira. Essas precisam de lei, né, para... Então, encaminhe-se um projeto e a Casa Legislativa competente, seja Senado, a Assembleia Legislativa Federal, Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara de Vereadores, vai promover a votação e a aprovação, ou seja, vai ter o nascimento dessa pessoa jurídica através disso. Fora disso, junta comercial ou cartório de registro civil de pessoas jurídicas, você promove a inscrição do seu ato, lembrando que é sempre necessário, na criação desse ato constitutivo, a presença de um advogado. Tá? Olha o que só... Murilo, então mas por que você vai falar só das fundações e das associações? É o que consta dentro do capítulo nosso aqui do Código Civil. As demais, como eu já falei para vocês vão ver em direito empresarial, então não vou adentrar muito a elas. Só quero que vocês percebam como que o Código dispõe a respeito das associações e das fundações, que são as mais corriqueiras pessoas jurídicas que existem. Primeiramente, artigo 53 fala das associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. O que é uma associação? São grupos de pessoas criadas para práticas de fins variados, mas que não possuem fim econômico. Não quer ter lucro nenhum. Então, nós podemos ver assim, a Associação dos Amigos do Pedal. É uma associação onde os amigos se juntam para andar de bicicleta. Né? Então eles podem cobrar mensalidades para custear os passeios deles, para custear quando eles vão participar de algum evento ciclístico, entre outras coisas. Mas a questão é, ela não visa lucro, ela não visa ganhar dinheiro. Eu posso fazer uma associação dos motociclistas de Goiatuba. Posso até cobrar mensalidade, seja para ajudar algum motociclista que sofreu algum acidente, recuperação de moto, pagar alguma cesta básica para distribuir para a população, entre outras situações. A questão é que a associação é criada por um grupo de pessoas e que ela não possui nenhum fim econômico, ou seja, ela não pode obter lucro. Ela pode gerar dinheiro, ela pode ter caixa de dinheiro, mas ela não pode fazer venda, ela não pode fazer aluguel, ela não pode gerar lucro para ela, fim econômico. Ela pode ter gastos, ela pode se manuter com os valores dados pelos seus associados, mas ela não pode obter lucro com isso, tá ok? E do outro lado nós temos as fundações. Olha o que diz as fundações. Para criar uma fundação, o seu instituidor, ou seja, a pessoa que vai criar essa fundação, fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de, primeiro, assistência social, segundo, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico ou artístico, terceiro, educação, quarto, saúde, quinto, segurança alimentar e nutricional, sexto, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável,
Sétimo, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Oitavo, promoção da ética, da cidadania e da democracia e dos direitos humanos. Nono, atividades religiosas e termina por aí. Então, queridos, o que é uma fundação? Costumamos falar que fundação nada mais é do que um patrimônio afetado. Eu doto parte do meu patrimônio para um determinado fim. Fim este é especificado aqui nos incisos do artigo 62, né? Bom, vocês viram aqui que nós podemos criar uma associação para tratar de saúde. Então eu, Murilo, vou pegar parte do meu patrimônio, suponhamos, vou doar 5 bilhões de reais do meu patrimônio para que seja feito aqui em Goiatuba, crie-se aqui em Goiatuba um hospital para tratar as pessoas que aqui estão doentes com câncer de todas as formas. Então esses 5 milhões meus vão servir para construção do hospital, contratação de médicos e o giro desta fundação. E nomeamos aqui, por exemplo, ela como Fundação de Saúde Oncológica de Goiatuba. Né? Então pega-se esse patrimônio do Murilo, instituidor daquela fundação, e cria-se essa fundação para aquele determinado fim específico. E ela tem suas regras e tudo mais. Depois vocês dão uma olhadinha no código, senão fica muito longo o vídeo aqui para a gente poder olhar melhor. Mas por que eu estou falando tanto assim de pessoas jurídicas para vocês, né? Como que elas nascem, como que elas se desenvolvem, cada fim que cada uma tem. Partido político tem determinado fim, organização religiosa outro, sociedades outros, EIRELI outro. As associações e fundações, como vocês viram, aquelas que constam no capítulo específico aqui da pessoa jurídica, constam para esses fins que eu falei para vocês. Por quê? Porque nós estávamos vendo há pouco tempo atrás a respeito de extinção da pessoa física. E nós vimos também que além da extinção da pessoa física, né, que tem a morte real, a morte fictícia, a morte civil, e a morte presumida. Fora isso, existe comoriência, premoriência. Falei com vocês no vídeo anterior sobre ausência e também existe a extinção dessa pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ela também tem um momento que, vamos dizer assim, que ela morre, que ela perde a personalidade jurídica dela. Quando que acontece isso, Murilo? Existem 3 formas básicas de se distinguir uma pessoa jurídica. A convencional não é para qualquer tipo de entidade. Aplica-se às sociedades e opera-se por ato de vontade dos próprios sócios que firmam um distrato. Bom, convencional, convenção, acordo entre as partes. Ela ocorre nas sociedades, ou seja, os sócios não querem mais participar daquela sociedade para aquele devido fim e querem que essa sociedade seja desfeita. Então eles convencionam e desfazem essa sociedade. Ah, Murilo, eu quero exemplos. Bom, vocês já devem ter visto vários escritórios de advocacia que está assim, né? Por exemplo, Silveira e Pimentel, Sociedade de Advocacia. Então, um belo dia o doutor Silveira e o doutor Pimentel divergiram de alguma situação ou não têm mais a vontade de permanecer naquela sociedade de advogados e eles querem separar aquela sociedade. Como que eles fazem? Eles vão entrar com um pedido no órgão onde houve o registro daquela pessoa jurídica para que ela seja dissolvida, ou seja, de forma convencional, eles querem acabar com aquela sociedade. Outra situação de extinção dessa pessoa jurídica é a forma administrativa. É quando o poder público faz a cassação da autorização de funcionamento. Ou seja, o poder público investiga determinada pessoa jurídica e não autoriza mais o funcionamento dela porque ela quebrou alguma coisa, ela quebrou alguma regra, ela infringiu alguma determinada lei, ela não produziu o fim social que ela foi criada, ela estava com desvio de funcionalidade, então ela pode acontecer o seu fechamento, né, a sua extinção por um ato administrativo pelo poder público. Aí vai da competência de cada um, se é municipal, estadual ou federal. E nós temos também a forma judicial, onde o magistrado, o juiz, dá uma sentença. Ocorre muito nos processos de falência e de recuperação judicial. Tem um determinado momento que o magistrado percebe que aquela pessoa jurídica ela não merece mais prosperar, não pode mais existir. Então, ele
prolata uma sentença falando que extingue-se aquela pessoa jurídica, né? Isso acontece muito nas falências, que vocês também vão ver durante o curso de Direito Civil, mas que eu não vou adentrar em fundo agora. O que vocês têm que saber é que no Código Civil tem um artigo 50 que ele fala sobre uma teoria que chama desconsideração da personalidade jurídica. Qual que é a importância disso, Murilo? A desconsideração da personalidade jurídica ela é importante porque tira-se a pessoa jurídica e ataca-se as pessoas físicas que compõem aquela pessoa jurídica. Suponhamos que numa sociedade existe o Murilo, minha esposa Paula e meu Lourenço, e o meu filho Lourenço, todos sócios de uma determinada pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica faz algum ato abusivo ou que ela misture patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, pode haver o quê? Uma desconsideração dessa personalidade jurídica. Olha o exemplo que eu vou dar. Eu crio uma empresa onde são sócios eu, minha esposa e meu filho. Né? Nossa empresa faz ração para cães e gatos. Tá? Bom, então qual que é o fim da minha empresa? Fazer rações para cães e gatos, promover venda e com a venda das rações, ganhar o meu devido lucro e assim tentar oferir riqueza e tudo mais. Ótimo. Se essa empresa minha, se eu faço um abuso dela, ou seja, eu abuso do nome dela, faço confusão patrimonial ou desvio a função social daquela empresa, não era para construir, não era para fazer ração para cães e gatos, eu começo a comprar e vender remédio, começo a comprar e vender equipamento de informática, eu estou desviando do que foi instituído, do que foi constituído para a minha empresa, que era feitura e venda de rações para pets. Então, com isso, eu estou tendo um desvio de finalidade da minha empresa. Se a minha empresa quebra e eu estou dando prejuízo para as outras pessoas, o patrimônio do Murilo, da Paula e do Lourenço inicialmente não responderia por nada. Mas se perceber que houve confusão patrimonial, por exemplo, o carro está no nome da empresa, mas é a esposa do Murilo que usa para levar o menino para a escola. A casa do Murilo foi comprada com dinheiro da empresa. A viagem para Disney do Murilo da família foi paga com cartão de crédito da empresa. O supermercado do Murilo foi pago com cartão de crédito da empresa. Opa, está tendo uma confusão de patrimônio. Está tendo alguns desvios de finalidade, está tendo abusos por parte do Murilo. Então, neste momento, se a empresa não tem dinheiro suficiente para pagar eventuais dívidas que ela possa ter, o que ocorre? Desconsidera-se aquela personalidade jurídica e ataca-se os bens, as propriedades dos sócios, pois houve aí um desvio de finalidade, um abuso, uma confusão patrimonial através dessa empresa. Tanto é que existe aquele jargão que muitos falam que quem quebra é sempre a empresa, nunca é o empresário, porque eles abusam muitas vezes da pessoa jurídica para benefício próprio do empresário. Então esse artigo que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ele serve justamente para atacar esse tipo de foco. Olha o que ele fala. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, queridos, pode sim o patrimônio do empresário, pessoa física, muitas vezes responder por dívidas, até mesmo da pessoa jurídica, utilizando por base desse artigo 50 do Código Civil. Quando que ocorre, então, esse abuso, Murilo, dessa personalidade jurídica? Quando há um desvio da finalidade da pessoa jurídica, como eu disse para vocês, a minha era de fazer rações para pets, eu estava comprando material de informática, eu estava comprando remédios para revenda, eu estava investindo, comprando um sítio com patrimônio da empresa para uso particular. A confusão patrimonial, que é justamente isso, eu pego o dinheiro da empresa para comprar coisas para Murilo e família de forma particular. Tá ok? Então, qualquer parte pode requerer, sentindo-se abusada por essa pessoa jurídica,
pode requerer ao juiz que, além da responsabilidade da pessoa jurídica, que os sócios também sejam responsabilizados. Isso é chamado de desconsideração da personalidade jurídica. Só para fechar e para não ficar muito longo, lembrando que nós temos no Código Civil alguns entes que nós chamamos de despersonalizados. Eles não possuem personalidade jurídica, mas eles atuam no mundo jurídico. São eles o espólio, a massa falida e o condomínio. Eles não têm personalidade jurídica, mas eles podem representar e serem representados juridicamente. Próxima aula, nós vamos falar sobre bens, tá bom? Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação e deixar o seu like. Um grande abraço a todos e até mais.